Meu pai ficou viúvo muito cedo. A minha mãe sofreu um acidente e ele terminou de criar eu e meu irmão. Eu era muito pequena quando aconteceu o acidente, eu me lembro muito pouco dela. Quem se lembra mais foi o meu irmão. O meu irmão sofreu muito. E o meu pai não arrumou ninguém. Ele terminou de criar eu e o meu irmão com muito carinho. Nós ia para a igreja. Ele sempre foi um homem de fé, ele continuou indo. Ele foi um pai guerreiro. E eu me tornei mocinha, meu irmão casou. E todo final de semana eu me juntava com um grupo de adolescente e jovem da igreja. A nossa casa era uma casa grande e tinha uma varanda enorme. E nós gostávamos de ficar ali comendo pizza, tomando refrigerante. Nós passava a noite todinha ensaiando hino. Era algo muito gostoso. E eu tinha um amigo em especial, o Gustavo. Por que eu falo eu tinha? Porque hoje eu não sei nem que sentimento que eu tenho mais por ele. Gustavo, ele tinha um jeito afeminado, mas ele nunca assumiu sua sexualidade. Todo mundo desconfiava, mas ninguém comentava. E assim a gente tocava a vida. A gente respeitava o espaço dele, de se reservar. E Gustavo era aquele amigo que, desde que eu me conheço por gente, ele está comigo. Nós cresceu junto dentro da igreja, nós cantava junto, nós louvava na igreja. E no grupo de jovem que ia lá para minha casa, ele sempre era o primeiro a querer estar junto. E eu e Gustavo, nós era com um irmão. O meu irmão, ele casou e se mudou para o interior. E sempre estava lá o quarto dele vazio. E Gustavo sempre estava lá em casa. Mesmo quando tinha a reunião de jovem, todo mundo ia embora e Gustavo ficava posando lá em casa. Ele era da família, ele era aquele amigo que entrava, que abria a geladeira, que ligava a televisão, que chegava assim, sem mandar recado. Quando você via, estava lá o Gustavo. E o meu pai sempre gostou muito dele. O meu pai era um homem muito respeitador com meus amigos, com as minhas amigas. Os pais, né, dos meus amigos gostavam muito dele, achava ele um homem batalhador, um homem guerreiro. Porque quando a minha mãe faleceu, muita gente deu em cima do meu pai. Muita gente queria consolar ele, muita gente se aproximou e ele se resguardou. Ele falava que a vida dele agora era somente para os filhos. E até então assim foi. Até que um dia os jovens se reuniu tudo lá na minha casa, né? Depois de um ensaio que teve na igreja, nós fomos lá para casa, comemos pizza, passamos a noite, foi uma noite maravilhosa, como sempre era, toda sexta-feira a gente gostava de ir, sexta, sábado, às vezes domingo depois do culto, se reunia aquela juventude ali, eu e as minhas amigas, o Gustavo, tinha o Fernando também que gostava muito de frequentar a nossa casa. E era muito gostoso, gente, porque a gente cantava, a gente louvava, a gente contava história, a gente falava como que tinha sido o culto, e a gente às vezes aproveitava até mesmo para paquerar, né? E era muito bom. E meu pai era uma pessoa que tratava muito bem os meus amigos. E naquela noite, né? Mais uma sexta-feira, de tantas outras sexta-feiras que já tinha acontecido lá na minha casa, era por volta de umas 2 horas da manhã, todo mundo já tinha ido embora. Eu sempre fui muito dorminhoca, eu adoro dormir. Daí eu fui dormir e nem me despedi, porque Gustavo já era de casa, eu não precisava me preocupar de ficar fazendo recepção pro Gustavo, porque o Gustavo, ele praticamente era meu irmão. Daí eu fui dormir e Gustavo ficou lá na sala, terminando de fazer
Ele tava arrumando a pasta que nós ia sair para cantar no outro dia, numa outra igreja. E ele ficou lá arrumando e eu fui dormir de boa. E quando foi por volta lá de umas 5 horas da manhã, eu escuto barulhos. E gente, eu tenho um sono pesado. Meu sono, para mim acordar, tem que ser com muita vontade. Daí eu acordei aqueles barulhos, daí eu levantei, né? Sabe quando você levanta assim por levantar? Eu levantei, quando eu olho, meu pai e o Gustavo cochichando na porta do quarto do meu pai. E eu vi quando o Gustavo entrou para dentro do quarto do meu pai. Eu achei estranho, mas é tipo assim, eu tive a impressão que ele entrou para pegar algo, alguma coisa, sabe? Quando não passa nada assim de mal pela sua cabeça, de que possa estar acontecendo alguma coisa, foi mais ou menos assim. Daí eu fiquei esperando o Gustavo sair, sabe? Pra gente trocar ali umas ideias e nada do Gustavo sair. Daí aquilo ficou na minha cabeça, voltei, mas sabe quando fica uma cisma? Então, daí eu peguei e fiquei ali esperando. Foi quando, depois de mais de 2 horas, já era quase 7 horas da manhã, gente. Eu vi o Gustavo saindo do quarto do meu pai, de cuequinha, e aos beijos com ele. Eu fiquei assim, sabe? Sabe quando você entender, em choque? Porque, poxa, o meu pai era um homem que, pra mim, ele era nunca que eu fosse passar pela cabeça. E o Gustavo, ele nunca me deu a entender que ele tinha alguma coisa assim de interesse do meu pai. A gente sabia que o Gustavo, ele tinha aquele jeito, mas ele nunca se assumiu. Quando eu vi que ele estava ali na porta, ele se beijando, eu peguei e corri para dentro do meu quarto, quietinha, e de lá só ficava ouvindo os barulhos dos beijos deles. Nossa, aquele dia pra mim parece que foi uma bomba que caiu na minha cabeça. O meu mundo, tipo assim, puxa, todo mundo tinha o meu pai como um homem, assim, um homem exemplo, e o Gustavo era meu irmão, assim, eu confessava as minhas coisas pra ele, sabe? Ele sabia de tudo da minha vida, eu contava dos meninos que eu gostava, de tudo, eu confessava tudo, ele era meu confidente, tudo que você possa imaginar eu falava pro Gustavo. E o Gustavo estava tendo um caso com meu pai e eu nem imaginava. Pra mim foi um choque. Daí, aquele dia eu fiquei o dia inteirinho, sabe, chorando dentro do quarto. Porque eu não sabia como agir com nenhum dos dois mais. Eu não conseguia nem olhar na cara deles. Porque, gente, foi tipo... Eu não acreditei no que eu tava vendo. O meu pai tinha 41 anos, ele era um homem jovem, sim. O Gustavo estava com 19 anos, mas sabe quando aquilo não encaixa, sabe? Quando você não espera aquilo. Às vezes vinha as mulheres toda gentil com meu pai pegava e rejeitava, tipo, não, eu vivo com meus filhos. Aquilo era tudo mentira. Por causa que o meu pai, ele tinha um caso clandestino na nossa casa e nós nem imaginava. Você sabe o que é isso? Pra mim, eu tava com 17 anos, aquilo pra mim foi... O meu mundo caiu. O meu mundo... Eu me senti uma verdadeira idiota quando eu vi aquilo. Daí, eu peguei e me afastei, sabe? O Gustavo ia lá, eu malemar... conversava com ele, eu era até grossa com ele. Daí as meninas pegou e falou assim, gente, vamos de novo fazer uma rodada de pizza na casa da Fernanda, que era a minha casa. E eu peguei e falei assim, não tô afim não, né?
Eu tava tentando me isolar, sabe? Eu não conversei com ninguém, não falei com o pastor. O meu único amigo era o Gustavo, então pra quem que eu ia falar que o Gustavo tava tendo caso com meu pai, sendo que ele era o meu amigo, meu confidente, ele era meu tudo. Daí ele, vamos, gente, vamos. Ele mesmo pulou na frente, como sempre ele fazia, mas eu não me importava. E ajeitou e foi todo mundo lá pra casa. Daí foi de novo, todo mundo ali brincando, cantando, e eu lá quieta, sabe? Na minha. Daí ele pegou e todo mundo foi embora, como de costume, e ele ficou, sabe? Eu ainda cheguei nele e falei assim: você não vai embora hoje de novo? Dele, oxe, Fernanda, que isso? Eu vou ficar aí, relaxa. Tá, e eu nem fui dormir, eu entrei pra dentro do meu quarto, sabe? E fiquei lá esperando. Foi quando de novo, né? Dessa vez, eles nem já saíram se pegando da sala, se amassando, e o meu pai falando coisas obscenas pra ele falando coisas obscenas pro meu pai, naquela maior pegação. Eu fiquei enojada de ver aquilo, sabe? Eu fiquei com ódio, eu fiquei com ira, sabe? De eles serem tão hipócritas. Daí eles foram lá pra dentro do quarto do meu pai e ficaram um tempão. Acho que ficaram a noite todinha, porque eu peguei no sono. Quando eu acordei, Gustavo já tinha ido até embora. Eu acordei por volta de umas 10 horas. Daí o Gustavo mandou mensagem no meu WhatsApp, falando que depois ia lá em casa. Eu só visualizei e não respondi nada. E eu tava com muita raiva, eu tava com muita raiva mesmo. Nossa, eu tava daquele jeito. Daí foi quando o Gustavo chegou lá em casa por volta de umas 3 horas da tarde. O meu pai não tava em casa. Daí eu peguei, olhei pra cara dele. Ele chegou brincando, como sempre. Daí eu peguei, já chamei ele daquele nome e falei pra ele se ele não tinha vergonha na cara, não. Daí ele falou: do que você tá falando, garota? Daí eu peguei e confrontei ele. Eu falei pra ele: eu vi tudo. Eu sei que você e meu pai tá fazendo. Eu sei que vocês estão juntos. Daí ele começou a chorar e me pedir perdão. E isso me machucou mais ainda, porque eu amava muito o Gustavo como um irmão. E amo meu pai também, lógico. Por mais que a gente tá com aquela raiva, com aquela ira. E ele falou pra mim, que fazia já uns 2 anos que estava junto com meu pai, que amava muito ele e que o meu pai também amava muito ele. E que simplesmente eles não se revelavam porque para não manchar a imagem da minha mãe, usou até minha mãe na história, para não manchar a imagem da minha mãe e pra, tipo, porque o meu irmão, ele tem meu pai como um herói. Na mente do meu irmão, o meu pai, ele é aquele homem sobre todos os homens. É aquele homem que não tem erro. Para preservar essa imagem que o meu pai criou. Entendeu? Para o meu filho, o meu irmão não ficar infeliz. Porque querendo ou não, o meu irmão, a mulher dele estava grávida, e sabe, aquele momento feliz da vida do meu irmão, e ele não queria desmanchar isso. E ele não estava fazendo nada demais para ninguém, nada de mal para ninguém, eles simplesmente estavam vivendo o amor deles escondido. E naquele momento eu fiquei muito triste por saber que os dois sofriam tanto, né? E ao mesmo tempo eu fiquei com muita raiva, porque, poxa, assim, aquilo pra mim era muito novo, entendeu? Daí ele pegou, falou pra mim que me amava muito, Gustavo, e eu acredito que Gustavo me ama muito. Ele me tem como uma irmã. Mas a minha cabeça ficou assim em conflito, ao mesmo tempo que eu queria aceitar, porque eu gostava deles, ao mesmo tempo que eu tinha raiva, porque eu me sentia enganada por eles. Daí ele foi embora, pediu pra mim não falar nada pra ninguém, pediu pra eu
a mentira, né? Vamos dizer assim. Daí o meu pai chegou em casa por volta das 5 horas da tarde e eu tava ali chorando. Daí ele ficou até preocupado. O que aconteceu, minha filha? Porque o Gustavo não tinha ligado pra ele, não. O Gustavo saiu tão perturbado lá de casa que não falou nada pra ele. Daí eu peguei e confrontei ele também. Falei que ele sabia da pouca vergonha dele, que o que ele fazia todo final de semana, ou todo dia. Ainda falei que eu sabia. Daí ele pegou e confessou, falou que me amava, falou que aquilo não impedia dele ser o pai que ele é, que simplesmente não queria que as outras pessoas soubessem, por quê? Porque as pessoas criticam e não queria que manchasse a história linda que a nossa família tinha. Ao mesmo tempo que eu fiquei enojada, ao mesmo tempo que eu fiquei triste por eles. Não vou falar que foi fácil aceitar essa história. Não vou falar que foi, pra mim, foi muito complicado. Eu demorei muito para absorver essa história. Mas hoje eu aceito um pouco mais. É lógico que os jovens continuam indo lá para casa. Hoje eu tô com 20 anos, né? E o Gustavo e meu pai até hoje mantêm esse relacionamento. Até hoje os dois estão juntos e ninguém sabe. O meu irmão nem sonha que o meu pai e o Gustavo, eles têm um caso. E quando o Gustavo vai agora lá pra casa, não precisa nem de ficar inventando um grupo de amigos, sabe? Ele vai lá, praticamente o Gustavo já tá morando lá em casa. Ele dorme direto no quarto do meu pai. Tipo assim, já não tem mais aquela cerimônia, sabe? Tipo, aqueles disfarçar, entendeu? É lógico que eles não se beijam na minha frente, não se pegam na minha frente. Mas eles estão juntos, eu sei. Mas na minha frente eles mantêm, assim, uma distância, assim. Porque, querendo ou não, pra mim ainda, eu me choco quando eu vejo meu pai com ele. E eu não falei pro meu irmão. Ninguém sabe. A igreja não sabe. Nós continuamos indo para a igreja como sempre nós fomos. As pessoas tratam a gente como sempre tratou. O meu irmão, ele tem o meu pai como se fosse um super-herói. O filho dele nasceu e ama o vô. E eu não tenho coragem de falar para ninguém que o meu pai e o meu amigo, eles têm um caso e eles ficam juntos. Essa história é um segredo. Agora, além de ser um segredo do meu pai e do Gustavo, é meu também. E tô contando essa história porque eu me sinto assim, ao mesmo tempo que eu tenho dó hoje em dia do meu pai e do Gustavo, eu vejo como que é difícil para eles assumir que eles se amam. Meu pai, segundo ele, falou para mim que nunca teve interesse por outro homem, mas quando conheceu o Gustavo ali, o Gustavo frequentando a nossa casa, despertou nele algo a mais. Não que ele não amasse a minha mãe. A minha mãe foi a mulher da vida dele, mas o Gustavo, ele é o amor que Deus deu para ele. E é isso aí, gente. Essa é a minha história. O meu pai e o meu amigo, hoje eles estão ainda juntos e eles se amam muito. E é uma pena deles ter que esconder de todo mundo que eles se amam, o amor deles. Para proteger, no caso, outras pessoas
não é nem a eles mesmo, para proteger a imagem que o meu irmão criou dele, para se proteger contra com o convívio, né, os ciclos de amizade que eles têm, porque o meu pai é um homem muito fiel, ele ama muito a Deus, o que ele sente pela fé dele é muito forte e ele não queria perder isso. E para não perder isso, eles têm que esconder o que sente um pelo outro. Então, essa é a minha história. Hoje eu consigo entender meu pai e meu amigo. É lógico que ao mesmo tempo que eu entendo, eu tenho muita dó de saber que eles têm que passar por isso. É isso aí. Gente, essa história é da nossa amiga. É uma história muito difícil. Acredito eu que muita gente vive situações parecidas. Por mais que no nosso mundo hoje em dia o preconceito diminuiu, mas ainda existe muito tabu a ser quebrado. Existe muita... infelizmente o preconceito está aí. A sociedade às vezes aceita, mas não é fácil para uma pessoa se revelar assim do nada, né? Então é uma história que quando eu li eu fiquei muito triste, não só pela menina, mas fiquei muito triste pelo pai e pelo amigo que tem que viver uma história de amor escondido, né? Para proteger as outras pessoas do que vão pensar delas. Então, infelizmente, eu acredito que essa é apenas uma história entre várias outras histórias que é camuflada, que é escondida. Se você tem sua história também, mande para nosso e-mail que nós iremos contar aqui no canal. E se você gostou, compartilhe, se inscreva, que ajuda muito o canal a crescer. Até mais!